Olha, nosso assunto hoje, na entrevista do Diário da Manhã, são as queimadas, focos de incêndio no interior do estado. Desde a semana passada, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil aqui do estado, tem registrado focos de incêndio em Serra Negra do Norte, em Pau dos Ferros e outros municípios. Inclusive, a gente mostrou essas imagens aqui no Diário da Manhã. Eu convidei o coordenador estadual da Defesa Civil, Tenente Coronel Marcos Carvalho, para que a gente converse sobre esse assunto. Ele que está acompanhando de perto todo o momento que a gente está vivendo aí de incêndios aqui no Rio Grande do Norte. Bom dia, Marcos. Bom dia, Diógenes. Bom dia a todos os ouvintes do Diário da Manhã. Como é que está a situação hoje, nesta quinta-feira, dia 1º de outubro? Diógenes, com relação aos incêndios florestais que estão sendo, como você já mencionou, que estão sendo registrados e que a população toda tem acompanhado, a Defesa Civil, junto em articulação com o Corpo de Bombeiros, com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado e outros parceiros, ele tem realizado os trabalhos tanto de conscientização junto aos municípios, junto à população, mas, infelizmente, o que nós temos? Nós temos hoje um cenário muito favorável, fatores muito favoráveis à produção de incêndios florestais. O que acontece? O estado saiu de uma quadra chuvosa na média, e nós tivemos um crescimento vigoroso da vegetação em todo o território do RN, e agora, naturalmente, nós entramos no período de secas aqui do estado, o que é normal. De agosto, começando em agosto, e até a primeira quinzena de dezembro, é o período de baixos índices pluviométricos no estado. Associado a isso, nós temos agora o calor aumentando, em virtude justamente da mudança da estação, e também temos a quadra que é registrado o maior fluxo de ventos aqui na região. Então, é um somatório de fatores que acabam propiciando. Ou seja, esse quadro é comum, ele existe todos os anos. Exatamente, Diógenes. O que nós estamos querendo passar para a população agora é que esse quadro, esse cenário propício ao incêndio florestal, ele é comum, em virtude do somatório de todos os fatores. Mas o incêndio florestal, ele não deve ser visto como algo corriqueiro, algo comum. Na realidade, o incêndio florestal, ele sempre nasce quase na totalidade de uma intervenção humana. Então, o que acontece? Cientes de todas essas questões, e cientes também que não devemos apenas agir no combate ao incêndio, apenas apagando o incêndio, mas agindo um pouco anteriormente na educação, o que acontece? O Corpo de Bombeiros, a SEMAR, o IDEMA, a Defesa Civil do Estado, em articulação com os municípios e com outros parceiros, ele está fortalecendo uma campanha que já existe no Estado, que é a AMA, Abrace o Meio Ambiente, que é coordenado hoje pelo Corpo de Bombeiros e IDEMA. E o que acontece? Em que consiste esse programa, Abrace o Meio Ambiente? Desenvolver campanhas educativas junto à população e dando à população, sobretudo à população rural, métodos, opções dele não utilizar o fogo. Porque quando o pequeno agricultor, utiliza o fogo para a limpeza do pasto, para a renovação de cultura, em virtude de todo esse cenário favorável ao incêndio, há possibilidade muito grande dele perder esse controle, e é o que tem acontecido no Brasil de uma forma geral. Além disso, a população ela está sendo chamada a denunciar os incêndios criminosos, porque dentro desses incêndios, parte deles são acidentais, mas parte deles são criminosos. Portanto, a população está sendo provocada para que, observando alguns comportamentos criminosos,
que ele ligue para um 90 ou um 93 e faça a sua denúncia, além de registrar a ocorrência. Marcos, a gente teve registros de focos de incêndio em Serra Negra do Norte, Pau dos Ferros, Parelhas. Eu lhe pergunto, algum desses focos saiu do controle dessa ação do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil no combate? Olha, Diógenes, quase todos os municípios que você citou, os incêndios aconteceram em áreas de serra, áreas de difícil acesso. Portanto, o trabalho é muito dificultado. Então, é muito fácil de você perder o controle. Aí é onde entra justamente a articulação da Defesa Civil do Estado com as coordenadorias municipais de defesa civil. Porque como é que isso funciona? Por exemplo, em Parelhas. Parelhas nós tivemos os incêndios centralizados em serras, áreas de difícil acesso, e o que acontece? O contingente do Corpo de Bombeiros é muito pequeno para o combate. Então, o que acontece? A Defesa Civil do Estado, em mobilização com as coordenadorias municipais de defesa civil, eles articulam tanto os voluntários, como, por exemplo, brigadistas, como bombeiros civis, como a população de uma forma geral, e as coordenadorias municipais de defesa civil dos municípios vizinhos, porque através do programa federal, eles receberam carros-pipa e receberam retroescavadeiras. Então, o que acontece? Essa força-tarefa, ela é agregada com esses equipamentos, esse maquinário, para principalmente abrir clareiras, que nós chamamos no combate ao incêndio florestal de aceiros, onde você impede que o fogo ele se propague em uma área muito maior. Então, o que acontece? Nessas áreas, nesses municípios que você citou, como Parelhas, como Serra Negra do Norte, como Pau dos Ferros, os incêndios eles se concentraram nessas áreas bem complicadas de combate. Mas como, por exemplo, em Apodi, e também em Ceará-Mirim, você tem um outro cenário, que são de áreas mais planas, o combate acaba sendo um pouco menos complicado. Mas nós ainda estamos no combate a incêndio, por exemplo, lá em Serra Negra do Norte. Isso é o segundo grande incêndio deste ano, e é muito fácil, sim, de perder o controle. É muito complicado porque você tem um cenário desfavorável. Então, pelo que você está falando, relatando para a gente aqui nesta manhã, a situação mais complicada é a de Serra Negra do Norte. Hoje sim, Diógenes, hoje sim. Você falou que as prefeituras receberam algum material para o combate ao fogo nessas situações, mas eu lhe pergunto, estamos equipados para um combate de fogo de maior proporção aqui no nosso estado? O nosso Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, nós temos equipamentos suficientes para entrar nessa ação? Olha, Diógenes, hoje o grande gargalo, a grande dificuldade desses combates a incêndios são realmente tanto a logística quando se trata de pessoal. Nós temos contingentes muito pequenos, tanto o Corpo de Bombeiros como Defesa Civil do Estado e Defesa Civil dos municípios, além de um déficit de equipamentos. Nós poderíamos realmente ter uma ação muito mais eficiente se nós tivéssemos, por exemplo, no Estado, aeronaves prontas para o combate, ou em condições de entrar nesse combate. Porque o que acontece? Por exemplo, se você tem áreas de serra, todo o acesso a pé ele é bem dificultado. Com uma aeronave, você pode ter uma facilidade tanto no transporte da equipe para um local estratégico, quanto do resgate dessa equipe, quanto no combate, no apoio por ar às equipes de terra com combate por cima, com equipamentos apropriados, como, por exemplo, é muito visto na TV, nesses combates a incêndios, um saco que lança água nos incêndios por helicópteros, por exemplo. Portanto, na realidade, a AMA, esse programa, que é um programa do Estado, que congrega órgãos do Estado em parceria com outras instituições, ele pretende justamente identificar esses gargalos e providenciar, dentro do período mais curto possível, esses equipamentos, essas condições para facilitar o combate. E qual a possibilidade de parceria, por exemplo, com o governo federal nessa ação de combate aos incêndios?
Isso, nós estamos dentro dos parceiros que congregam a AMA, nós temos, por exemplo, o IBAMA, e dentro do IBAMA nós temos o Preve Fogo, e nós estamos conversando com o Preve Fogo em Brasília, para que justamente nesse suporte, como, por exemplo, tanto de equipamentos pessoal, quanto, por exemplo, locação de aeronaves, por exemplo. Agora, sim, o foco, deixando bem claro, Diógenes, o foco da AMA, ele é o preventivo, ele quer agir, ele quer ser eficiente para que o incêndio não aconteça. Agora, evidentemente, se o incêndio acontecer, nós temos que pensar no suporte para combatê-lo, e porque o que acontece? Infelizmente, as pessoas, eles criaram uma falsa impressão que a caatinga não é um bioma rico, que a caatinga ela pode queimar ou que não tem o que queimar na caatinga. E isso é um engano muito grande. Nós temos um bioma riquíssimo, com uma infinidade de espécies que, inclusive, ainda não são conhecidas. Portanto, é de suma importância, é fundamental que a população tome consciência que a caatinga ela é um bioma riquíssimo e importantíssimo para o ecossistema, para o controle ambiental aqui no RN, das temperaturas, das condições, como, por exemplo, o mais comum deles é a desertificação. Se a caatinga ela não for preservada, há um risco imenso da desertificação em grandes áreas do estado. Ou seja, é importante o papel da população no acompanhamento, na observação de focos e no combate ao incêndio criminoso. Por isso tem o número, como disse o Tenente-Coronel Marcos Carvalho, o número 190, que é o número das polícias, né, para que vocês que estão acompanhando essa entrevista possam ajudar nesse combate aos incêndios numa região como a nossa, que está vivendo um momento propício para esse tipo de ocorrência. Eu queria entrar num outro assunto aqui com o Tenente-Coronel Marcos Carvalho, que é a questão do decreto da seca. Ele foi renovado, mais uma vez, pela 19ª vez, agora abrangendo apenas 18 municípios. Já teve muito mais municípios desse decreto, né, Marcos? Já sim, Diógenes. Só para a população entender, existe um comitê no Estado, um comitê de secas, e que ele gerencia a edição desses decretos. Esse comitê, inclusive, coincidentemente, ele terá uma reunião hoje, às 14 horas, no Gabinete Civil do Governo do Estado. E o que é que acontece? Quem faz parte desse comitê, só para ficar bem claro, são os órgãos como Secretaria Estadual de Meio Ambiente, CAERN, IGARNE, a Procuradoria-Geral do Estado, Defesa Civil do Estado, o Gabinete Civil do Estado, e a IMPARNE. E o que acontece? Nessas reuniões, o comitê avalia todos os monitores que estão disponíveis e os relatórios que são produzidos por essas entidades. E dentro da análise dessa documentação, desses monitores, eles sugerem a edição ou não do decreto de situação de emergência, que pode ser por seca, que pode ser por estiagem, e decidindo pela edição desse decreto, aí ele passa a tratar quais os municípios que têm subsídios, que apresentam as condições técnicas de estarem nesse decreto. O que é que aconteceu agora? Como você falou, esse decreto já foi muito maior. Ele já abrangeu mais de 80% dos municípios do estado. Ele já chegou a ter 146 municípios em situação de emergência. Evidentemente, a partir de 2018, nós começamos entramos no período de transição, de período de seca, para de quadros chuvosos um pouco mais intensos, e chegando até 2019 na média. O inverno 2019-2020, ele foi na média e até acima dela. Então, o que aconteceu? Os cenários mostraram que houve chuva, a IMPARNE mostrou, olha, houve chuva na média e com desvio positivo. A agricultura disse, olha, não tivemos percas na agricultura em 2020. E o IGARNE disse, olha, tivemos uma recarga muito boa, hoje nós estamos com a capacidade armazenada no estado de mais de 50%. O somatório de todos esses fatores acabaram retirando
grande parte dos municípios do decreto. Tá, mas temos 18 municípios ainda em estado de emergência. E, de um modo geral, não sei se você tem a lista de todos, eu queria saber por que é que eles continuam, apesar da melhoria do clima e da quadra chuvosa. Perfeito, Diógenes. São 18, são 17 municípios no Alto Oeste, de Apodi até naquela faixa do extremo oeste do estado, do Alto Oeste, já com a divisa com o Ceará. De Apodi até Luiz Gomes e no Seridó apenas um município que é Equador. Qual a situação? Apesar da melhoria em todos os índices, nós tivemos, ainda permanece, segundo o monitor de secas da ANA, uma situação de seca, que ela não se extinguiu. Na realidade, ela se manteve lá nessa área, nessa faixa que fica na divisa do Ceará com o Rio Grande do Norte, ali no Alto Oeste, entre Apodi e Luiz Gomes, e ali na transição ali, na divisa com a Paraíba, em Equador, lá no Seridó, para ser mais específico. O que acontece? Apesar de todos os índices positivos, nessas áreas nós não tivemos chuvas suficientes para uma recarga satisfatória desses municípios. E ainda foram realizados, a nível de município, prejuízos nas atividades do município. O município precisou ainda entrar com o suporte de carros pipa, por exemplo. O Estado também teve que manter a sua operação lá, e o somatório dessas, tanto o monitor das secas da ANA, quanto o monitor que acompanha a seca para a agricultura familiar, que é do CEMADEM, com os documentos dos membros do comitê, mostraram que, apesar da melhoria, esses municípios ainda sofrem o impacto da seca que vem lá desde 2012. É como você citou, este é o 19º decreto de seca. Nós saímos de um decreto de seca que foi editado em março, com 132 municípios, para em setembro, com 18. É um cenário para lá de positivo, é muito bom, melhorou muito. Mas, infelizmente, nós ainda temos esse cenário nesses extremos, que ainda sofrem com os efeitos da seca. Se Deus quiser, os 18 municípios também vão sair dessa situação de calamidade pública. Por último, Marcos, eu queria lhe perguntar o que todo mundo quer saber há mais de um ano. Quem derramou o óleo nas praias do Nordeste? Até hoje, essa pergunta está sem resposta, apesar de tantas instituições, tantas autoridades envolvidas nisso tudo. O óleo derramado no Nordeste completou um ano em agosto passado. E eu lhe pergunto, a gente já sabe quem derramou o óleo? Olha, Diógenes, infelizmente essa é uma pergunta que os estados fazem, porque os estados foram os mais impactados, falando de estados e municípios foram mais impactados, eles assumiram o grande ônus desse desastre e tomaram as providências que estavam dentro da sua capacidade de atendimento. Contudo, a investigação sobre o desastre, que é competência federal, essa resposta não veio. Na realidade, é uma resposta que nós não tivemos até hoje, infelizmente. Foi um crime perfeito, Marcos? Foi um crime perfeito? Ou você ainda tem esperança que a gente tenha a responsabilização de alguma empresa, de algum país, de algum grupo, enfim, teremos responsabilização nesse caso? Qual é o seu palpite? Olha, Diógenes, nós não acreditamos em crimes perfeitos. Nós acreditamos que, num dado momento, essa investigação ela vai, em um dado momento, elucidar essa situação. Até porque existe um passivo muito grande para ser sanado. E é importante que, inclusive, a população ela tome, se apodere dessas questões e não passem a ver o desastre do óleo como algo que ficou simplesmente no passado. Eu falei crime porque é assim que foi tratado pela Marinha do Brasil. Crime ambiental. Se houve um crime,
tem que ser tratado como crime. Muita gente fala, como você fez referência agora, num desastre, mas a gente não pode perder o foco das coisas. Foi um crime, até hoje ninguém sabe quem é o responsável pelo crime, até para ser responsabilizado, pagar pelo que fez, ressarcir governos, entidades, enfim, tudo, as populações. A gente precisa saber de uma vez por todas quem cometeu este crime, Marcos. É verdade. Essa é uma dúvida e é um pleito que todos os estados, sobretudo os estados do Nordeste, que foram mais afetados, eles já fizeram, inclusive formalmente, como, por exemplo, a nível de defesa civil, todas as comunicações são feitas ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Apesar de nós vermos, a defesa civil ver o desastre do óleo como um desastre, realmente, mas é muito bom reforçar a sua fala. Na realidade, apesar da Defesa Civil ver como um desastre, mas antes disso houve um crime. É como foi tratado e como deve ser tratado e responsabilizados os responsáveis, com certeza. Essa é uma expectativa também. Eu queria agradecer a participação no nosso programa do Tenente-Coronel Marcos Carvalho, ele que é o coordenador estadual da Defesa Civil. Marcos, boa sorte aí nesse trabalho que você tem realizado, inclusive de integração dos municípios em torno de uma verdadeira rede de defesa civil no estado do Rio Grande do Norte. Porque, como você falou, no caso dos incêndios, os municípios precisam se dar as mãos, porque um acidente, um desastre ambiental desse pode se espalhar por uma área muito grande. Então, quando todo mundo colabora, fica mais fácil da gente combater os desastres ambientais, que podem ser incêndio, que podem ser o avanço do mar, como a gente já tratou em outras entrevistas. Essa questão do óleo nas praias, houve uma participação muito grande das comunidades, dos municípios, de um modo geral. Aliás, a linha de frente desse combate do óleo foi o povo. O povo foi para a rua, os voluntários, as comunidades também. Então, é importante a gente sempre trazer essa mensagem aqui. Muito obrigado por sua participação no Diário da Manhã. Eu que agradeço, Diógenes. Sucesso.